Bom dia, nono ano. Turma, nossa correção hoje, né? Do nosso capítulo 9, a página 42 e a página 43. Bem aqui na página 42, a gente tem, né? Primeiramente, a sexta questão. Ele pede para você, né? Citar a diferença entre plantas epífitas e plantas parasitas. No caso, as plantas epífitas vão ser quem, né? Qual é a diferença, né? As epífitas, gente, elas procuram apenas abrigo em outras plantas. Então, é como se elas fossem inquilinas das outras plantas, né? Ela não vai trazer prejuízo, ela só está ali em busca de abrigo. Já as plantas parasitas se desenvolvem sobre outros vegetais e ainda retira os seus nutrientes. Quer dizer, a parasita, ela traz um prejuízo, né, àquele outro vegetal. Bem aqui na sétima questão, ele fala o seguinte, ó. Um grupo de estudantes em visita à zona rural observou bois e gafanhotos alimentando-se de capim, de orquídeas, de línx e de erva de passarinho em tronco de árvores. Observou também lagartos caçando insetos num pasto ao lado de vários cupizeiros. O pássaro anum retirando o carrapato, né, do dorso de um boi. Considerando essas afirmações em que foi apresentado nesse capítulo, né, responda ao que se pede. Aí na letra A, ó, identifique dentre as diferentes relações descritas, né, que foi a erva de passarinho, do cupizeiro, do carrapato, do boi. Ele quer que você, né, escreva 2 exemplos de parasitismo, né? Quem é os parasitismos que a gente tem ali? Primeiro, né, gente, a gente tem o carrapato e o boi, né, que o carrapato se aloja no boi tirando seus nutrientes, então ele é um tipo de parasita. E temos também a erva de passarinho e árvores, né, que elas prejudicam as árvores tirando os seus nutrientes. Então, parasitismo vai ser esses 2 exemplos que a gente tem aí. Na letra B, ele pede, né, dentre as associações observadas pelos estudantes, cite 2 relações interespecíficas, benéfica, né, e mútuo, né, de benefício mútuo, quer dizer, né, relações de animais diferentes, mas que tem um benefício mútuo, tanto para uma espécie como para outra, né? Qual é esse tipo de relações? A gente tem um mutualismo, ou aí, que é a questão das algas e os fungos, você pode citar, né? Algas e os fungos, né? Aí você bota link, algas e mais fungos, né? Que é aquela relação mutualística, né? Que um depende do outro para sobreviver. E temos uma protocooperação, né? Que era o pássaro anu e o boi, que no caso é o pássaro anu, ele tira o quê, né? Ele vai tirando, se alimentando lá do carrapatozinho que tá pregado lá no boi. Bem aqui nessa primeira questão, gente, da atividade proposta, né, ele cita, né, ele dá exemplos, né? Na verdade, ele cita características e pede para você dizer qual é o tipo de relação, né? Qual é o que a gente tem entre esses animais. Bem aqui no 1, tem assim, ó, dentro do tubo de algumas esponjas do mar, vive pequenos crustáceos que retiram o alimento da água circulante sem causar nenhum prejuízo às esponjas. No caso, a gente tem o quê? Comensalismo, né? Que no comensalismo o animal vai em busca do quê? Do alimento, mas sem causar nenhum tipo de prejuízo. No 2, tem a criação do gado bovino nas savanas africanas prejudica rebanhos de herbívoros nativos da região. Então, exatamente está acontecendo o que lá? Uma competição interespecífica, que é de seres o quê? Né? De animais de espécie diferente. Já no 3, ó, os pulgões retiram o seiva elaborada das plantas, o excesso de açúcar é eliminado com as fezes que servem de alimento às formigas que as protegem, né? Que os protege. A gente tem 2 relações aí. A primeira dos pulgões, quando eles retiram a seiva elaborada, a gente tem o parasitismo, né? E depois, né, que é aquele excesso, né, do açúcar que sobra, né, serve de alimentos para as formigas. Então, a gente tem o quê? Uma associação mutualística, né? Uma associação onde um depende do outro para sobreviver. Já no 4, gente, fala assim, os pardais são abundantes em Porto Alegre, pois encontram alimentos e abrigos em ambientes construídos pelo ser humano. Quando a gente fala de abrigo, a gente tá falando de quê? De inquilinismo, né? Quando o animal vai em busca de outro ser vivo, né? Em busca de abrigo, é inquilinismo. E o 5, várias espécies de baleias foram caçadas pelos seres humanos nas décadas passadas, pois serviam para
para a alimentação destes, né? Quer dizer, se eles foram caçar, eles foram fazer o quê? Uma predação. Então, é o quê? Predadismo. Indo para a página 43, gente, né, vamos ter aqui, né, um texto, né? A gente vai ter que observar primeiro o texto, né, que fala o seguinte: peixe é usado em combate à dengue em Lagoas de Campo Maior, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí, por meio da turma dos alunos e dos professores do curso de Biologia, e a Embrapa, né, da Paraíba, colocou mais de 2.000 peixes conhecidos como barrigudinhos dentro, né, de lagoas da zona urbana, né, lá da cidade, em diferentes bairros para combater larva do mosquito Aedes aegypti, né, causador da dengue. Então, vamos lá, o que é que o texto está querendo, né, ó. De acordo com as informações do texto, pontue 2 benefícios trazidos pelos peixes barrigudinhos para a população. Depois você vai citar, né, aí cite a relação ecológica entre os peixes e as larvas do mosquito. Primeiro, qual é o benefício de ter colocado eles lá, né? Existem vários benefícios, gente. Aqui tá pedindo só 2. Então, você coloque os 2 que vocês acham que sejam corretos, né? Que tem a ver com o assunto. Primeiro, eu coloquei o seguinte: reduzir o risco de infecção da população, né? Diminuir as doenças, no caso, né? E eu coloquei também diminuir os gastos de uso de inseticida, né? Que colocando nos peixes é mais barato de que tá usando inseticida ao combate ao mosquito da dengue, né? E a relação que ele pede, né? A relação entre os peixes e a larva, né? Se o peixe se alimenta da larva, é o quê? Predação, né? O quê? Predadismo, né? No caso aqui. A terceira questão, gente, ele pede, né? Ó, entre os seres vivos que habitam determinado ambiente, pode ser observado interações biológicas de diferentes tipos. Essas relações podem ser harmônicas, né, positivas, ou desarmônicas, que são negativas, entre espécies diferentes ou entre indivíduos da mesma espécie, né? Então, pode ser interespecífica, ou então intraespecífica. Sobre essa relação, assinale as proporções corretas, né? A gente vai marcar aqui o que é certo. Na letra A, ele fala, ó, relações interespecíficas são aquelas estabelecidas por indivíduos da mesma espécie. Relações intraespecíficas são aquelas estabelecidas por indivíduos de espécie diferente. No caso aqui, houve uma troca entre o intra e o inter, né? Então, é errado. Na B, o predadismo e o parasitismo são exemplos de relações desarmônicas, são exemplos de relações negativas. Exatamente, a B, né? Você vai marcar a B. E a C, ó, colônia é uma associação entre indivíduos da mesma espécie que se mantêm ligadas anatomicamente, formando uma unidade estrutural. Verdadeiro, né? Eles são ligados, né? São da mesma espécie, são ligados. Se eles não fossem ligados, no caso ia ser o quê? Sociedade, mas no caso aqui é colônia mesmo, então tá verdadeiro. Na D, o mutualismo é um tipo de relação desarmônica interespecífica. O mutualismo é um tipo de relação, gente, harmônica, né? Então a gente não marca. E a E, apesar de o predadismo ser uma relação interespecífica desarmônica, ela é muito importante para o equilíbrio do ecossistema. Verdade, gente. Foi o que eu já expliquei aqui, né? O predadismo, o animal se alimentar do outro, é algo que causa o quê? Um equilíbrio na natureza. Se não houvesse essa predação, né, essa alimentação, essa que a gente chama de, que a gente já estudou no cabeça, esse tipo de cadeia alimentar, né, ou teia, a gente ia ter um desequilíbrio muito grande, porque algumas espécies de animais poderiam ficar maior, causando prejuízo ao meio ambiente. A4, gente, ele fala o seguinte, ó, os líquens são uma associação cooperativa entre fungos e algas, né? Ele diz que tem uma relação entre fungos e as algas. Tal associação permite que esses organismos habitem ambientes como rochas nuas, onde não sobreviveriam de forma independente, né? Eles não conseguiriam viver lá se eles ficassem só. Os benefícios proporcionados pelos fungos, a alga pode incluir proteção contra a desidratação, fixação no ambiente e fornecimento de nutrientes minerais retirados do substrato, né, lá do fundo do solo. Aí explique o que é a questão quer, o que você explique porque a alga é fundamental para a sobrevivência do fungo nesse exemplo de associação cooperativa, né? Porque é que a alga depende do fungo. A gente temos que entender o quê? O fungo, ele não produz seu próprio alimento, né? Ele não é um ser autótrofo, né? Já as algas são, né? Elas realizam a fotossíntese, então elas são seres o quê?
autótrofos, né? Porque produz seu próprio alimento, né? Aí o que acontece? Quando a água ela produz esse próprio alimento dela, nessa matéria, essa matéria vai servir exatamente para quem? Ela vai doar, né? Claro que vai pegar uma parte para ela, mas ela vai dar uma boa parte para ela para quem? Para o fungo, né? Então, aquela matéria que ela produz, né? Aqueles nutrientes, vai servir de alimento para o fungo. Por isso que é uma associação que um depende do outro, uma associação mutualística, né? Se ele perguntasse qual era o tipo de associação aí, era mutualismo. Porque se não existisse água, o fungo iria, determinado fungo iria morrer. Então, gente, nossa correção é essa, viu? Quando vocês visualizarem, coloque lá o ok, o nomezinho para eu ter o controle aqui, tá bom? Então, é isso e bom dia.